Reverbere, o podcast do Portal LC. Aqui, os professores Daniel Barral, João Domingues, Rafael Sérgio de Oliveira e convidados tratam de temas atuais em matéria de licitação e contrato. Reverbere, episódio 36. Chegamos ao nosso episódio 36. Quero dizer a todos vocês que vocês são bem-vindas e bem-vindos. Nós vamos falar hoje sobre a implementação da nova lei de licitações nos municípios. Meu nome é Rafael Sérgio de Oliveira e hoje converso com dois amigos queridos que tiveram essa experiência de implantar a lei de licitações, a lei 14133 de 2021, nos municípios. Eu digo logo lei, porque eu acho que também nova lei, ela já tá deixando de ser nova lei, né, gente? Então, estamos aqui com meu querido amigo Andril Lemos, que é superintendente especial de licitações e contratos no município de Jaboatão dos Guararapes, em Pernambuco. É especialista em planejamento e gestão pública, licitações e contratos administrativos, penal e processo penal, é advogado e consultor, professor e palestrante em diversos cursos de capacitação. Andril, seja bem-vindo, amigo. Prazer grande receber você aqui no nosso episódio. Você que é, inclusive, uma audiência cativa e querida do Portal LC, do Reverbere em especial. Rafa, para mim é um prazer imenso, né, estar aqui no Reverbere. De fato, eu sou um ouvinte assíduo do Reverbere. E aqui eu gostaria de ressaltar o trabalho que vocês vêm produzindo, né? Conteúdo de alta qualidade. E para mim estar aqui no Reverbere hoje é um prazer de falar de um tema tão latente e complexo, né? Diante da realidade continental do Brasil. São mais de 8 mil municípios e verdade. É muito importante a gente debater esse tema aqui nessa audiência qualificada do Reverbere. Ô, meu irmãozinho, obrigado, viu? Alegria grande e realmente a nossa audiência é muito qualificada e acho que vocês, pela experiência que tiveram, têm muito a contribuir. Nosso outro colega, também o amigo querido, Tiago Fernandes. Tiago é advogado, é consultor jurídico e palestrante para o setor público, é mestre em Direito pela Universidade de Lisboa, especialista em MBA em Gestão Pública, atualmente é subprocurador-geral do município de Jaboatão dos Guararapes, em Pernambuco, possui mais de 15 anos de atuação na área de administração pública. Tiagão, bem-vindo, irmão, bom ter você aqui. Meu amigo Rafael, é uma enorme satisfação, né, para a gente estar aqui num canal boa, que é a grande referência no tema contratações públicas. Se consolidou como um podcast aí que ninguém perde. Obrigado. Seja no trânsito, seja na hora de chegar em casa, ou você tem uma oportunidade de estar todo mundo escutando o Reverbere. Então uma enorme satisfação para a gente estar aqui e vamos falar muito de implantação da lei de licitações em municípios, vamos botar para fora toda a experiência que a gente vem tendo aqui, o murro em ponta de faca que a gente às vezes vem dando, se corta, volta, testa, e é isso, o desafio é grande e a gente quer fazer história aqui com o Reverbere compartilhando essa experiência. Obrigado, muito obrigado. Irmão. Fico feliz demais de vocês estarem aqui e vocês tiveram, né, uma experiência muito grande lá em Jaboatão dos Guararapes. Enfrentaram, como é natural em qualquer momento, essa implementação e, de certo modo, a adaptação, né, da lei a uma realidade do município. Antes da gente começar, eu só quero deixar aqui para vocês seguirem os professores Andril Lemos e Tiago Fernandes. O Andril, o Instagram dele é @Andril com Y. ANDRYU.Lemos, nome complicado danado. E o Tiago, também aí é Tiago com TH, tá? Então é tiagofernandes.taf, tiagofernandes.taf. Esse é o Instagram deles e o nosso também, o Portal LC. Convido vocês a seguirem o podcast. É uma da produção de conteúdo do Portal LC, então o nosso Instagram é @portal_lec. O meu, Rafael Sérgio de Oliveira, tudo junto. Vocês sabem que podem contar conosco, inclusive, para capacitar a sua equipe
na área de licitação e contrato. Já temos diversos conteúdos para este ano. Este é o primeiro episódio de 2024. E eu, inclusive, nem comecei o ano ainda direito. Vocês estão todos de paletó, gravata, e eu não, ainda estou aqui nessa. Também porque a gente está gravando, gente, no final de 2023, por isso que esse é o primeiro episódio de 2024. Acredito que estaremos na praia quando o episódio for publicado. Acompanhado. Gente, eu queria começar trazendo aqui, Tiago, um pouco, você falasse da realidade do município de vocês. Eu faço essa pergunta porque, óbvio, como o Andril falou, nós temos um número imenso de municípios no Brasil. E com isso, é sempre bom lembrar que cada um tem uma realidade diversa. O município de vocês é o município de Jaboatão dos Guararapes, né, onde vocês trabalham, né, e tiveram a graça de implementar a nova lei de licitação, apesar de ter experiências outras devido à atividade de consultoria ou atividade de palestras, que vocês podem falar melhor aqui conosco e ter conhecido, mas é muito importante saber de onde vocês partiram, né? Por isso eu pergunto, Tiago, qual é a realidade do município de vocês? Quantos mil habitantes são? Quantas secretarias? É um município estruturado, tem diversos cargos efetivos, como, por exemplo, a Procuradoria. Como é que é? Como é que funciona isso lá em Jaboatão? Por favor, amigo. Essa pergunta é essencial e a gente sempre começa nossas capacitações falando da nossa realidade. Porque entre estados você vê uma pequena diferença, mas entre municípios você tem realidades totalmente distintas. Verdade. Totalmente distintas. E queria saudar mais uma vez a audiência aí qualificada do Reverbere aqui no Portal LC e dizer que a gente não podia vir de outro jeito, né? Tinha que botar o melhor aqui para um canal. A gente tinha que vir aqui na primeira de luxo. Então, o município de Jaboatão dos Guararapes é o segundo município em termos de população e orçamento do estado de Pernambuco. A gente tem a capital Recife, e o segundo maior é o município de Jaboatão dos Guararapes. E tem uma complexidade territorial muito grande. Ele tem litoral, ele tem uma zona industrial e tem uma zona também interiorizada. Sim. Então, uma complexidade territorial muito grande. É um município que tem em média de 700 a 750 mil habitantes. Isso aí porque o último censo ele deu uma destoada. A gente acredita que não seja bem essa realidade, que deu 690 mil, mas ele vinha numa crescente que esperava 750 mil habitantes. Entendi. Então é nessa faixa que tem. A gente tem um orçamento anual também que gira em torno de 1,4 bilhão de reais por mês. Sim. Então é um orçamento que a gente tem para investir aí nossas cotas mínimas em educação, saúde, fazer as políticas públicas em geral e a máquina girar. Falando da gestão do município de Jaboatão, a gente é um município que tem um número de servidores um pouco aquém da sua necessidade. Eu comparo com João Pessoa, eu sou pessoense. Sim. Comecei minha vida pública na administração, pública na prefeitura de João Pessoa. Sim. E lá João Pessoa tem, acho que o triplo ou quádruplo de número de servidores, de agentes públicos atuando na administração pública de João Pessoa. E Jaboatão a gente tem a faixa de 6 a 7 mil servidores só. Entendi. Então, é pequeno para o tamanho da necessidade do município. Nós contamos lá com 8 secretarias municipais, saúde, educação, infraestrutura, assistência social, administração, são 8 no total. E o número de servidores efetivos ainda é mais reduzido. Na Procuradoria, por exemplo, a gente só tem 20 procuradores de carreira. A necessidade era de, no mínimo, o dobro ou até o triplo para a demanda que se tem na Procuradoria. E a gente, em 2017, quando a gente entrou na gestão, a gente veio com a missão, na época eu era secretário executivo de licitações e contratos, a gente veio com a missão de centralizar todas as licitações, contratos e aditamentos contratuais na nossa secretaria. Entendi. Então, por isso foi dado esse desafio de fazer um fluxo e desde lá a gente já é habituado a tentar implantar uma centralização visando contribuir com a governança da gestão municipal. Então, a gente tinha 8 secretarias, centralizava todos os processos de licitações e contratos lá, numa média de 5 a 6 comissões de licitação. A gente fazia esse fluxo, chegamos a automatizar o fluxo no sistema, isso contribuiu bastante. E assim a gente conseguiu dar um dinamismo, uma segurança, uma celeridade, uma padronização dos processos bem maior.
porque a máquina estava girando e o município estava crescendo também em termos de Entendi. recurso, aumentando muito. A gente precisava ter uma eficiência maior nesse processo de contratação. Então, a gente centralizou e automatizou, fazendo uma relação com os clientes, as áreas demandantes, numa padronização muito forte. Então, a gente tinha comissão de licitação especialista focada na saúde, outra focada na infraestrutura, outra focada na assistência. E tudo na isso educação. dentro da Secretaria de Administração. Da Secretaria de Administração, que aí tinha a Secretaria Executiva de Licitações e Contratos. A gente fez Entendi. um fluxo de processos passando para ser processada a licitação e também processada a elaboração dos contratos, dos aditamentos contratual. Entendi. A gente fazia uma espécie de controle jurídico administrativo no processamento. E era 100%. E aí a gente começa a entrar dentro da discussão da realidade. Para uma realidade de um município como Jaboatão, eu acredito que é um limite para se fazer uma centralização completa como essa. Entendi. Aumentou essa realidade, já não sei se fica tão eficiente. Já não dá para colocar tudo numa única Uma central. Precisa ficar a gente focar em processos mais estratégicos. Entendi. Diminuiu para municípios menores, não tem uma estrutura como se tem no município de Jaboatão, mas você tem uma facilidade maior de centralização. E uma coisa interessante de você nos dizer é que essa centralização se deu antes da implementação da nova lei, inclusive, Isso. antes da própria Isso. publicação da Lei 14.133. Isso. E aí, assim, sem fazer missa de corpo presente, a gente teve uma liberdade muito grande da auto-administração desde 2017 em implantar os melhores mecanismos que a gente poderia trazer de experiências para dentro da gestão. A gente não teve oposição em momento nenhum. Então, a gente pegava algumas práticas de centralização espelhadas no próprio governo federal, ou no governo do estado de Pernambuco, ou em outros governos estaduais. A gente estudava o case, fazia a proposição, a auto-administração aprovava e a gente fazia essa implantação. Fizemos diversos regulamentos lá antes da 14.133 de centralização, de fluxo e de governança das contratações. Sim. E aí eu acho que isso facilitou muito a gente no processo de implantação da nova lei, quando ela veio. Bem, eu perguntei, mas é claro que eu não conheço o Jaboatão dos Guararapes em detalhes, mas conheço de vivência, eu sou de Recife, e Jaboatão dos Guararapes é ali do lado de Recife, né? Está Isso. dentro da região metropolitana do Recife. Perfeito. E talvez o problema de Jaboatão dos Guararapes seja Recife, inclusive, né? Ou é tão grande quanto está perto de Recife, enfim. Mas é um município muito importante que às vezes a gente esquece, exatamente porque está do lado da capital, né? Mas realmente e tem toda essa complexidade que você falou. Além de ter uma população imensa, é um município que realmente tem área rural, tem área industrial, tem zona litorânea e por aí vai. Então isso é uma complexidade que realmente demanda jogar em várias linhas. É muito difícil escolher uma prioridade. Vamos investir na indústria, no rural ou no turismo, por exemplo, né? Isso. Então isso é um pouco complicado. Agora, Andril, aí vocês chegaram, pelo que eu vi, essa estrutura já estava montada, sobretudo aí da centralização. Vocês chegaram ali em 2021, veio a nova lei de licitações. Como foi implementar a nova lei de licitação? Eu perguntei até porque eu acho que o fato de vocês terem essa centralização, de certo modo, faz vocês partirem na frente. Porque vocês não têm tanta necessidade de espalhar essa prática da nova lei de licitação pelo município como um todo. Até tem, sobretudo no que diz respeito à área demandante. Planejamento. ETP, Isso. termo de referência, pesquisa de Isso. preço e tal. Mas muito já estava ali com vocês. Facilitou Então, bastante. Rafa, inicialmente foi um desafio muito grande, né? A gente estava posterior a um período eleitoral e já preparando a máquina para enfrentar novos desafios, e aí veio a nova lei, uma lei extremamente analítica, com vários desafios a serem implementados. Apesar da gente já ter uma estrutura de governança, já praticar a centralização, de fato o Tiago foi muito feliz quando disse que a nossa estrutura organizacional do número de servidores é bem aquém do que o porte do município requer. sim. E aí a gente precisou criar um grupo, foi designado um grupo de trabalho, onde teve a presença da Procuradoria, teve a presença da Controladoria Geral do município. Criamos um grupo multidisciplinar para discutir os desafios, tá?
criação de um plano de integridade de governança que a lei exige que você enfrente e debata isso com a alta administração, né? Nós tínhamos um grande desafio porque, se não na totalidade, mas acredito que 90% dos nossos servidores eram comissionados na central de licitações, né? Na antiga Secretaria Executiva de Licitações, onde o nosso amigo Tiago estava à frente. E aí veio o debate, o que fazer com os nossos presidentes, os nossos pregoeiros, que passaram por todo um processo de maturação, de capacitação. Você bem conhece grande parte da equipe que fez pós-graduação lá no Complexo Ensino Renato Saraiva, se especializou em licitações e contratos, e a gente se viu impactado com a exigência, né, do agente de contratação, a resistência em relação à designação de agente de contratação por meio de cargo em comissão. E aí a gente teve que estudar a estrutura organizacional do município para propor, dentro da nossa realidade, como se adaptar aos desafios da nova lei. Vocês já partiram de um problema de pessoal aí. Isso. Partimos de um problema de pessoal. O que fazer com a nossa estrutura? A gente não Os tinha pessoal. Os pregoeiros de vocês não eram ocupantes de cargo efetivo. A gente foi lendo a lei, discutindo no grupo de trabalho, a gente se deparou. A alta administração, ela deve implementar processo de estrutura de governança. A gente... Perfeito. Estamos na frente. Partimos. É gol. Aí quando vê, o agente de contratação será um agente com vínculo efetivo. A gente, sinal de alerta, como o Andril falou. A gente criou uma equipe bastante especializada na central, com a competência realmente que nos estava dando um conforto, porque já era assuntos debatidos, vencidos na área de saúde, assuntos debatidos e vencidos na área da infraestrutura. Eles já tinham um domínio da situação. Sim. De repente, a gente tinha que pegar aquele corpo e encontrar uma outra função. A gente não tinha tempo para debater se era norma geral ou específica. A gente até abriu essa discussão, mas a gente queria implantar a nova lei. Entendi. Não dava para a gente abrir essa discussão naquele momento. Meados de 2022, quando de fato a gente começou a publicar os decretos, ainda existia uma insegurança muito grande com relação a se tratava de norma específica ou de norma geral. Ainda existe, né? Ainda existe. Piorou. Mas assim, você não tinha esse debate em relação aos tribunais de contas, né? Nesse período. Os tribunais de contas estavam em silêncio. Mas eu acho que até hoje, é verdade que estavam em silêncio. Hoje a única vantagem que você tem é de dizer que alguns dizem que não é. Isso. Mas também tem outros que dizem que é. Mas veja, você já tem um norte. Gente, o que a gente está falando é que a discussão, todo mundo deve ter acompanhado, de que como o artigo 8º da Lei 14.133 exige que o agente de contratação e, por via de consequência, o pregoeiro, na minha avaliação, seja ocupante de cargo efetivo, que se isso só valeria para o nível federal ou se isso também se estenderia, sendo uma norma geral, para estados e municípios. E a gente tem alguns tribunais de contas que entendem que não é, como, por exemplo, o Tribunal de Contas de Minas Gerais acha que não é. E tem alguns tribunais de contas que entendem que é. Se eu não me engano, por exemplo, da Bahia. Eu sei que tem Bahia, Rio Grande do Norte, TCM da Bahia. TCM São Paulo também. Eu não sei se foi Paraná ou foi Minas Gerais que deu uma recuada agora no entendimento, né? Disse que excepcionalmente poderia... Foi o Paraná. Acho que foi Paraná. Recentemente saiu a decisão do Paraná. E aí a gente encontrou esse desafio. Um outro desafio também relativo à fase de planejamento. Sim. Você sabe que a realidade municipal é caótica. A gente tem passado por vários municípios e quando a gente fala de uma estrutura de governança e planejamento, a gente vê a expressão de desespero. Sim. Porque é uma gestão que é sempre voltada a apagar fogo. Sim. E aí a gente teve que se reestruturar, tá? Debater internamente como se daria todas essas fases relativas à fase preparatória e os agentes que, porventura, iriam figurar. Foi quando aí a gente teve alguns insights relativos à criação de equipes de planejamento multidisciplinar, onde a gente, apesar de
tirar um pouco das atribuições que, porventura, a lei desenhou muito inspirada no modelo federal, né, do agente de contratação como sendo um gerente de projetos. A gente criou, de fato, um cargo de gerente de planejamento, um gestor de projetos, onde ele tem uma equipe que, porventura, ele irá coordenar com um responsável por ETP, um responsável por termo de referência, um responsável pela estimativa de custo, e, ao final, ele elaboraria o edital da fase interna de licitações e contratos. Eu só estou pensando aqui onde é que está na lei essa história do tal gestor de projeto dela, porque eu ouvi falar isso, mas eu leio o artigo 8º, acho que todo dia e não tiro dali isso. Porque a lei ela fala do agente de contratação, ele é responsável por impulsionar o processo de licitação, tomada de decisão. E aí, o que eu acho que o André veio falando é porque na época, na sede, sim, o secretário foi falado época, muito isso. Falou que era um PMO, né? O agente de contratação, ele é o PMO. Mas isso foi muito mais porque foi dito, mas eu acho que não dá para tirar isso do artigo 8º. Não sequer se usa essa palavra gerenciamento. Isso. Se usa termos extremamente burocráticos, como, por exemplo, dar impulso ao processo, supervisionar. O que parece ser um tanto quanto não muito lógico você imaginar que o cara está ali com 5 concorrências para ele fazer, edital publicado, um dia a sessão é tal, outro dia ali a sessão, e ele tem que responder impugnação, pedir de esclarecimento, e ele tem que checar documento, e ele tem que decidir, e ainda tem que estar, e o processo ali, cadê o processo? Cadê aquela pesquisa de preço do pregão que ainda, da concorrência do pregão que vai chegar para mim? Eu tenho dificuldade de dizer que isso está na lei. Esse é meu ponto. Eu acho a ideia maravilhosa, mas eu acho maravilhoso do modo como vocês fizeram, que é desvincular. Total. Uma coisa é quem vai fazer esse gerenciamento, outra coisa é quem vai tocar a fase externa. Porque foi isso que eu entendi que vocês fizeram. Isso. A gente desvinculou totalmente o agente de contratação, segregando de fato a função na prática. Criamos essa estrutura de planejamento, trazendo, inclusive, a área demandante mais próxima da nossa central, tá? A gente costuma dizer que hoje não existe eles e a gente, é todo mundo um conjunto. A área demandante conseguiu se integrar ao processo. Agora fez um canal bem mais... Se a gente for imaginar o desenho de antes e o desenho de depois, né? A centralização como era antes e a centralização como ficou após a nova lei de licitações. A centralização antes a gente tinha os clientes, as áreas demandantes, saúde, educação, infraestrutura, eles eram responsáveis totalmente pelo planejamento até o termo de referência. Então, construíam todas as justificativas de demanda, faziam o termo de referência da contratação, a estimativa de custo, e aí provocavam a central, né? Na época, a Secretaria Executiva de Licitações e Contratos. Daí vinha o pregoeiro e presidente de comissão, que era esse comissionado. Recebia o processo e iniciava críticas a construção dessa etapa de planejamento que ia até o termo de referência, e após uma aprovação ele ia construir os documentos do certame licitatório, edital, minutas, publicava, conduzia, julgava e após a homologação entregava para o setor de contratos. Entendi. Como ficou hoje, e aí a nova lei nos levou até fazer de vez a segregação de função que já era recomendada. Quem julga não faz edital. A gente, por força de enfrentar esse agente de contratação efetivo, esse pregoeiro / presidente de comissão, que era comissionado, foi liderar seu gestor de projeto da etapa de planejamento. Ele continua vinculado à central, à Superintendência Especial de Licitações, só que com função de comandar uma equipe de planejamento da área demandante. Muito legal. Então, ele já leva a ideia da central para a área demandante para construir junto com eles os processos. Que é aquilo que eu falava na palestra lá no Congresso de Contratação Pública do Nordeste, Maceió, que vocês coordenaram e fizeram a loucura de me chamar para fazer a palestra de abertura.
Que segregar a função não é desintegrar a equipe. Isso. Então, Perfeito. É muito importante ter esses canais. Perfeito. A gente tem essa comunicação e essa integração porque é fundamental. Esse é o espírito da nova lei. Sim. Trazer, de fato, o desenvolvimento dessas políticas públicas para uma discussão multidisciplinar. Claro. Se segregava muito as áreas fins da construção dos processos. E você fala brilhantemente isso quando diz que se discute muito que licitação é coisa para advogado, quando Sim. na verdade não tem nada a ver em vários Pra aspectos. rimar, eu vou dizer, isso é coisa do passado. Exato. Licitação é coisa de advogado, isso é coisa do passado. não é? Exatamente. Pensando nisso, foi aí quando inspirou a criação dessa equipe. A gente tem uma equipe multidisciplinar que dialoga com, de fato, o gestor que está na ponta, executando, enfrentando todas as políticas públicas, e isso foi fundamental para a gente criar essa estrutura e vencer todos os desafios da fase de planejamento que é, de fato, para os municípios. E aí vocês conseguiram levar para a área demandante, ou seja, para fora da secretaria especial, desculpa, A Superintendência Especial. a Superintendência Especial de Licitações e Contratos. contrato, a elaboração do TR, do estudo técnico Isso. preliminar, da pesquisa de preço, Isso. tudo isso fica fora. Isso. E vai até a concretização da etapa de planejamento, até o edital. Até a elaboração do edital. Isso. Agora, O gestor de planejamento ele entrega o kit pronto, aí sim para o agente de contratação efetivo, apenas fazer sua análise final. essa e era a julgar. pergunta que eu ia fazer. E o problema do agente de contratação, vocês não entraram nessa discussão se é ou se não é, vocês disseram vai ser Vai efetivo. ser, vamos treinar. Temos pouca. Na época a gente tinha uma dificuldade muito grande em relação a esses agentes. Tivemos que treinar. Muitos deles a gente fez um trabalho de capacitação e hoje nós temos 6 agentes de contratação. O que, diante da demanda, a gente está percebendo que é pouco. Sim. É pouco. O processo, ele, na nova lei, ele trouxe algumas complexidades e que esses agentes ainda não têm uma maturidade para enfrentar essa tomada de decisão. Você sabe que Correto. o procedimento licitatório ele tem em várias fases tomada de decisões complexas. Sim. E aí a gente vem passando esse período e vem adaptando essas pessoas e capacitamos, designamos e hoje conseguimos rodar tranquilamente. Eu particularmente, agora sim, isso é aquele tipo de assunto que eu tenho uma opinião, mas eu não levo tão a sério a minha opinião nesse caso. Porque eu particularmente acho que o agente de contratação ocupante de cargo efetivo tem caráter de norma geral. Eu vejo dessa maneira. Eu não acho que não dá para a gente dizer que aquilo ficaria a cargo exclusivamente de Estado e município, na minha avaliação. Mas eu acho, sim, defensável os outros que argumentam que não, que aquilo é matéria de pessoal, aquilo não é matéria propriamente de licitação, porque a gente tem de ver a licitação como um todo. E ali há um aspecto relevante, que está ligado a alguns aspectos constitucionais. Isso. Que a Constituição quer resguardar no âmbito dos estados e municípios, como também no âmbito federal. Por isso que ela tem, eu acho que tem 2 motivos ali que o Constituinte botou para a União fazer a norma geral. É dar uma uniformidade no mercado nacional, porque senão fica muito diferente, e é difícil para as empresas Já está, né? atuarem. Já Os é difícil. regulamentos já Exatamente. está bem dificultoso. Isso já é um fator complicador para as empresas, que no município A é assim, no município B é assado, no estado é assim, na União é assado. E eu acho que ainda tem um fator que é resguardar um certo nível de governança, de probidade. Perfeito. E eu acho que o agente de contratação está ligado tanto quanto a isso aí. E por isso eu vejo ele como uma figura. Agora, eu acho que o pregoeiro também. Porque o pregoeiro, na verdade, o que a lei diz é que ele é o agente de contratação no pregão e por isso vai ser designado de pregoeiro. A lei não diz com essas palavras, mas ela só fala de uma tal designação. No pregão, quem vai conduzir a licitação, e segundo o CAPT, é o agente de contratação, e ele diz que é o pregoeiro.
interessante que a lei do Rio Grande do Norte, ela diz que o agente de contratação é ocupante de cargo efetivo, mas o pregoeiro não precisa ser. Então, nem todo mundo fez essa correlação aí. Sistêmico. Se você fizer uma análise sistêmica da lei, de fato, é esse o entendimento. Você vai designar apenas aquele agente de contratação para atuar no âmbito do pregão. À época, inclusive, eu fui voto vencido no grupo de trabalho. O Tiago e, salvo engano, o Bruno, eles tinham essa sua mesma visão. Eu já tenho uma visão mais sistêmica em termos de autonomia administrativa, do Pacto Federativo, dos municípios e estados. Entendi. Não poderia a União intervir a esse ponto e determinar como se daria a designação dos seus agentes nos processos administrativos. Entendi. À época fui voto vencido em virtude desse período de transição e insegurança. Porque, de fato, a gente, até hoje, Jaboatão é o único município que tem aplicação plena da nova lei. Imagine isso em 2022. Eu diria assim, eu acho que é. Agora, eu também diria o seguinte, aí tem um argumento que é válido, mas eu acho que não dá pra gente dizer que por isso aquilo não é norma geral. É como se fosse assim, olha, é que na verdade aqui a gente não tem condição, porque todo mundo é ocupante de cargo em comissão. Mas peraí, então faça concurso. Isso se resolve com concurso. Uma coisa é nós reconhecermos, como aconteceu, por exemplo, com as defensorias, que muitos estados não tinham defensorias estruturadas, concursadas, e criou-se, no âmbito do Supremo Tribunal Federal, a ideia de situações constitucionais em vias de inconstitucionalidade. Que era quando você tinha uma estrutura, a Constituição veio dizendo uma coisa, ele disse, não, beleza, isso não muda do dia para a noite. Isso hoje é constitucional, dada a situação transitória, mas isso tem que ser alterado. Então, eu acho até salutar que o município, num caso como esse, regulamente, dizendo, olha, quem está aqui, que é pregoeiro, não vai continuar, porque você está privilegiando, inclusive, um capital, uma qualificação. Fica aqui. Agora, uma vez exonerado, o substituto tem que ser ocupante de cargo efetivo. Eu concordo com essa visão transitória. Exatamente. Eu concordo com essa visão transitória. Eu acho ela... Hoje a gente teve esse debate, não foi, Tiago? Na capacitação. Eu nem concordo nem discordo. Eu só digo que essa é a minha opinião. Não, de fato. São visões. Porque são outras avaliações que eu também acho. Acho muito defensável a ideia de que, olha, mas é a União quem vai dizer como o Estado vai defender probidade e tal. Eu digo, aí eu acho defensável esse argumento. Mas aí eu digo, porque foi a Constituição que disse que caberia a ela. E eu acho que isso está no aspecto geral. Eu não acho que isso é específico, isso é um nível de detalhe alto, entendeu? É o que a gente conversa muito quando a gente vai dar as capacitações. Eu não quero cumprir... a palavra não, eu não quero. Eu não posso cumprir os termos da lei agora. Ok, você vai motivar. Tudo é motivação. É o artigo 5º ali na veia. Motivação, finalidade pública, interesse público. Eu vou motivar, mas a situação não é perene. Você vai motivar a situação de hoje e vai mostrar os meios e mecanismos que você está colocando num plano de ação para mudar aquela realidade. Correto. E então, o que a gente fez em Jaboatão para uma realidade do município de Jaboatão, e a gente traz aí, sai de 750 mil habitantes, 1,4 bi de orçamento. Para 60 mil habitantes, um orçamento ali de 400 milhões, 300 milhões. 2 mil habitantes. 2 mil habitantes. A gente fez uma capacitação no município de Goiás que tinha 2.500 habitantes. 2.500 habitantes. Então a gente sai daquela realidade macro de Jaboatão para uma bem menor. Eu não tenho essa estrutura de Jaboatão para fazer o que vocês fizeram. Só que sua necessidade também é bem menor. Então, correto. Do mesmo jeito que a gente criou uma equipe... Tem gente que estava preocupado com um diálogo competitivo, e era uma estrutura como essa. Do mesmo jeito que a gente separou, criou a equipe de planejamento e contratação com o antigo pregoeiro comissionado, liderando ele como gestor, e tem um agente de contratação ali efetivo para receber o kit pronto e apenas julgar, segregando a função, você pode fazer dentro da sua micro-realidade. Você pega seu pregoeiro comissionado, coloca ele para fazer a etapa preparatória do seu processo, e aí você
insere um agente de contratação efetivo apenas para julgar. Cria essa estrutura enxuta. Eu acho que falta bem mais boa vontade do que estrutura. Pensar de forma propositiva para não falar que falta outras coisas. E outra coisa, claro, aí vamos lá. Por isso que nós estamos fazendo aqui um episódio falando disso. Perfeito. Implementação dos municípios. Porque a lei, eu acho que ela foi pensada para uma realidade federal. Perfeito. Eu tenho essa Política avaliação. pública nacional. Ela foi pensada para uma realidade federal. E aí eu pergunto, a minha segunda pergunta para vocês, fiquem à vontade para quem quiser responder, façam aí o bate-bola. Como é que vocês regulamentaram? Esperaram o governo federal fazer a regulamentação ou vocês fizeram uma regulamentação que antecedeu a própria regulamentação federal? Eu vou só fazer uma prévia, tá, Andril? Tranquilo. Vou deixar para você falar bem da regulamentação. A gente, quando vai falar de regulamentação e implantação, a gente segue uma linha de raciocínio que a gente fez em Jaboatão. Sim. E a gente identificou 4 pilares para implantar essa nova lei de Isso quando licitações. você fala nos cursos, nas consultorias cursos, que vocês oferecem. Isso. A gente vai passar para os municípios nos cursos, na consultoria, que uma sistemática de implantação ela se baseia em 4 pilares claros ali na nova lei, para você preparar a sua estrutura, que foi o que a gente seguiu em Jaboatão. A gente preparou o primeiro pilar, que é o pilar organizacional da governança. Então, a gente definiu o fluxo, definiu os processos de estrutura de governança e de centralização de gestão. Definido isso, a gente foi para o segundo pilar, pilar do pessoal. Quem faz o quê? Agente de contratação efetivo, gestor de planejamento, capacitação quando houver. Se for o segundo pilar, pilar do pessoal. Aí entra, inclusive, qualificação, capacitação. Perfeito. É a qualificação. Perfeito. Pegar o pessoal e dar custo à nova A lei. gestão por competência, né? Então, a gente definiu o primeiro pilar da governança. Porque isso aí é outra coisa, né? Muita gente acha que é o seguinte, não, eu faço é só pegar a nova lei ali, dar uma lida. Não, tem que mudar a cabeça. Você tem que fazer uma Perfeito. estruturação. Tem que mudar Fazer a uma cabeça. preparação. Tem que, ou você tem uma novamente ou você faz novamente o que você fazia. A Isso chave não vira de uma hora para outra. É. Então, depois que a gente implantou esses 2 pilares, governança e de pessoal, aí a gente partiu para o terceiro, foi escrever, regulamentar. E aí foi que a gente começou a regulamentar a nova lei. De fato, foram vários desafios, principalmente nessa questão de governança e gestão de pessoal, né? A gente, quando regulamentou, trouxe a alta administração e demonstrou todos os desafios que a gente precisaria enfrentar em termos de planejamento, em termos de designação de pessoal, da gestão por competência. Inclusive, Rafa, no nosso regulamento, a gente, diante do desafio, trouxe a alta administração para ser responsável solidariamente por toda a governança. Isso está no nosso regulamento, tá? A alta administração, ela é responsável solidariamente por toda a governança corporativa da contratação e por toda a fase de planejamento da contratação. Então, ele tem a função, no nosso regulamento, de estabelecer o controle de todo o fluxo processual. E isso e isso causou um espanto da alta administração, porque agora eu vou ter que governar as minhas contratações. Isso não é papo meu. Eu não entendo de engenharia para você responsável pelo TR de uma engenharia na educação. A gente teve que enfrentar isso e explicar essa solidariedade, né? E isso. Porque qual era a nossa preocupação? Porque é uma prática muito comum nos municípios, é a descentralização da ordenação de despesa e chegar para o gestor técnico e dizer, te vira aí que eu vou cuidar da parte política, né? E aí a gente trouxe esse olhar para o regulamento. Na verdade, isso não é só dos municípios, eu acho que isso está melhorando. Eu fiz uma palestra na ENAP agora no início de dezembro, em que eu falava exatamente disso. Eu falei disso lá no congresso também do Nordeste. Perfeito. Eu até pego sempre um livro que foi escrito por um conjunto de professores de Harvard, da Universidade de Washington, que é Government by Contracts. E eu pego até esse livro para ver se o pessoal mais gestorzão, mais que gosta mais de falar Política pública, de uma coisa mais elaborada, se atenta para o fato de que contratação pública não é algo simplório para ficar no nível operacional. A alta administração tem que compreender que o contrato é um instrumento de gestão.
O cara faz gestão pública por contrato. Perfeito. Vocês devem ter lá o contrato que presta algum contratado que é ele quem presta o serviço diretamente à população. Devem ter. Com Perfeito. certeza. Vai. Saúde, por exemplo. A gente está agora com a licitação para ter a sessão agora em dezembro, né? De fornecimento de merenda. São 80 milhões de reais. Se der fornecimento de problema merenda. na merenda, a população fica insatisfeita, o prefeito vai ficar mal na fita, vai ser prejudicado politicamente. E qual é o instrumento que ele tem para garantir que a merenda seja boa? Contratação É pública. a contratação. É um instrumento, é o contrato. Se ele não desenha o contrato direito, ele vai ter problema. Só que isso não é muitas vezes concebido. Eu dizia, o INSS atende o seu segurado por um contratado. Muitos municípios, o médico não é concursado do município. Isso. Ele é Contratado. de uma empresa contratada. O SAMU, muitas vezes, é contratado. A ambulância é do contratado, o médico é do contratado. Então, tudo isso aí por isso que precisa haver esse envolvimento da alta administração. Vocês estão corretos. É o que está na lei. Segregação de função. A lei começa dizendo, cabe à autoridade máxima do órgão ou entidade garantir o princípio da segregação de funções. Ele, começa por ele. Isso. E aí a gente teve que trazer a alta administração e explicar todos os desafios, como seria o arcabouço de planejamento. E o primeiro ponto a eles questionarem é: não tem um pessoal para isso. Não tem um pessoal para isso. Vocês que sempre fizeram durante tanto esse tempo, e a gente não se preocupe. Vai ser designado, você aponte. A gente criou um mecanismo de uma portaria da equipe de planejamento para ter a designação oficial, né, e segregando a função de cada um. E disse, designe os agentes responsáveis, segregando a função deles, que a gente vai capacitar. E aí foi quando entramos na questão da gestão por competência, para a capacitação desse pessoal, para preparar eles a trabalharem sob o aspecto da nova lei, para posteriormente chegar na parte do desenho processual no nosso regulamento, né? Estabelecendo um regulamento para a etapa preparatória, e aí a gente diverge um pouco do regulamento da União, onde ele estabelece como primeiro instrumento artefato o DFD. Nós invertemos, trazemos o estudo técnico preliminar para a primeira análise, para verificar se de fato a política pública é viável a ser desenvolvida. Entendi. E aí toda a fase desenhamos o estabelecimento definimos, inclusive... Só uma coisa, vocês fizeram essa regulamentação por lei ou por decreto? Fizemos a primeira regulamentação, um decreto geral, estabelecendo as balizas de transição e todo o normativo da nova lei de licitações através de um decreto geral. Falar em transição, nós estamos divulgando estamos gravando aqui, gente, não foi prorrogada ainda. Exato. A gente tá no Pode suspense, dizer. né? Até então a transição está do jeito que está lá na lei, até 30 de dezembro, com publicação de edital ou publicação do ato que autoriza a contratação direta até 29 de dezembro. Isso. Então, O nosso primeiro decreto foi em outubro de 2021. Tá? E vocês já trouxeram a regra de transição. E nós já trazíamos... transitaram para a nova lei de vez ou ainda De vez. Não tem mais nada? Não tem mais Agora nada. sim, esse primeiro decreto de transição, ele estabeleceu Parabéns. o momento de transição que podia ser utilizado a 14133, a 8666, 10.520, o RDC, e ele vigorou até dezembro de 2022. Então, esse Parabéns, ano de 2022 foi o ano de testar. Foi um ano de transição. Legal. 2022. 2022. E nesse decreto já previa que em janeiro de 23 já entrava com a obrigatoriedade da 14133. Maravilha. Só que em 23 a gente já atualizou o decreto, já fez um decreto consolidado, já determinando que a partir de janeiro de 2023 só poderia ser processado pela 14133. Que bom, que bom. E você imagina a gritaria, né? Imagina. Você Mas sempre vai haver. transpassar 30 anos aplicando um normativo, e aí a gente, apesar de ter dialogado com a alta administração, ter estabelecido todas as balizas, botamos todos os secretários na mesa e conversamos os desafios e etc. E quando veio esse decreto em outubro de 2022, né, Tiago? Estabelecendo um marco temporal até salvo engano, até 29 de dezembro à época,
de 2022, a gente estabeleceu para o recebimento desses processos. Entendi. E aí, quando chegou 1 de janeiro de 2003, foi aquele caos. Vai travar o município, vocês vão travar, a gente não tem capacidade, ninguém do Brasil está aplicando a lei ainda e vocês querendo impor a gente. E aí foi um desafio. De fato, a construção desses primeiros processos, passamos de janeiro a meados de maio, patinando um pouco em relação ao planejamento desses processos. Aí, então, vocês fizeram um decreto grande, ou seja, não tem lei municipal sobre a 1433, e vocês fizeram depois algumas instruções normativas mais específicas sobre procedimentos. Isso. Nós temos instruções normativas relativas à fase preparatória. Tá. Nós temos instruções normativas da função do agente de contratação e quais as suas atribuições. Claro, parágrafo 3º do artigo 8º. Nós temos de fase externa no geral, né? Que aí envolve os modos de disputa. A gente também tem uma instrução normativa relativa aos critérios de julgamento, menor preço, maior desconto, os modos de disputa. Eu diria que fase externa, especialmente, não vejo muita incompatibilidade entre a regulamentação federal e a realidade municipal, estadual. Isso. Claro, pode ser diferente, cada um pode, mas eu acho que não é nada ali de incompatibilidade. Agora, a gente só teve que adaptar a nossa realidade em relação às atribuições do agente, né? Sim, em relação à disputa. Vocês não colocaram na atribuição do agente de contratação que conduz a fase externa e do pregoeiro. Isso. É interessante que a regulamentação federal, não sei se vocês repararam isso, o decreto 10.426, eu não lembro bem, eu posso ver daqui a pouco. E a IN 73, ela não fala do pregoeiro. Isso. Não sei se vocês repararam. Ele só fala do... Depois eu queria fazer um comentário sobre isso, mas eu não vejo muita diferença, não. Eu não sei o porquê se diferencia pregoeiro de agente de contratação. Não, é só... Veja, não é que haja diferença, mas ele não foi mencionado. Isso. E a minha crítica é exatamente pelo fato de que muita gente ainda discute como se fossem coisas diferentes. Isso. E não são coisas diferentes. Não são. O fato das regulamentação não trazer, fica todo mundo assim, mas cadê o pregoeiro? Cadê o pregoeiro? Porque me estranhou muito. Porque é só dizer o seguinte, no pregão, quem fará as atribuições do agente de contratação será o pregoeiro. Era só isso que eu acho que deveria trazer, porque de fato é isso. Eu até brinco nos cursos que dou, que se você é pregoeiro, você vai ser agente de contratação. Vai ter até conflito de identidade. Porque se é uma concorrência, você vai assinar fulano de tal, agente de contratação. Isso. Se é um pregão, você vai botar fulano de tal, pregoeiro. Assim, me espantou essa lei do município do Natal, Rio Grande do Norte, do estado do Rio Grande do Norte. Separando o agente de contratação as funções. Assim, salvo me engano, o texto da lei 14133, ele diz que, no caso da modalidade de pregão, o agente de contratação será designado pregoeiro. Ele já diz que o agente de contratação... Não é bem assim, ele fala assim que na modalidade pregão, o responsável pela condução da licitação será designado pregoeiro. Ele não fala que o agente de contratação será designado. É o responsável da comissão. Mas eu concordo nós estamos concordando, porque ele diz assim, no caput ele diz quem conduz a licitação é o agente de contratação. Né? O agente de contratação é quem conduz a licitação. O parágrafo 5º ele diz na modalidade pregão, o responsável pela condução, ou seja, pelo que o artigo 8º diz que é o caput, pelo que o caput do artigo 8º diz, é o agente de contratação. Então, que é quem conduz a licitação, no pregão é designado, ou seja, pregoeiro. É chamado, né? É só uma questão de designação, pregoeiro. Eu também acho que é só uma questão é como se fosse um apelido. Era um apelido. Mesmo, é isso mesmo. Porque se a gente for para a essência da lei, para o espírito da lei, não tem nem diferença de pregão para concorrência. Absolutamente não tem. Só que eu acho que a lei ela quis prestigiar o pregoeiro. Teve todo o movimento, fica pregoeiro. A lei quis prestigiar a figura do pregoeiro, porque inclusive o agente de contratação foi inspirado na figura do pregoeiro. E existe já essa identidade de pregoeiro profissional, e de repente você muda. Então acho que foi razoável. Mas a minha questão que eu ia colocar
É que então vocês fizeram essa diferenciação, uma espécie de agente de contratação da fase preparatória, ocupante de cargo efetivo, e o agente de contratação lá da fase externa, conduzindo a fase e o pregão. Isso. Aí, a questão que eu colocaria é, fase interna. Esse parece-me ser o maior problema que eu escuto falar no âmbito dos municípios, que ficou, pela Lei 14.133, uma fase interna muito carregada. Que você tem de ter, se você considerar, eu tenho que fazer, dada a ordem que se queira dar, eu não acho, concordo com vocês que não há necessariamente seguir aquela ordem da lei, mas eu tenho que fazer o documento de formalização da demanda, eu tenho que fazer o ETP. O ETP já demanda um certo nível de pesquisa de preço. Depois eu vou fazer o PCA, depois eu vou... aliás, o PCA vem antes do ETP, mas aí eu vou fazer o termo de referência. o documento de formalização de demanda, vou fazer o plano de contratação anual, vou fazer o ETP, vou fazer o termo de referência, vou fazer um mapa de risco, minuta de edital, minuta de contrato, isso teria ficado extremamente pesado. Lembrando que isso vai aí aplicado também às hipóteses de contratação direta, dispensa e inexigibilidade. Para vocês, para a realidade de Jaboatão, é de fato pesado tudo isso? É primeira pergunta. E se, em sendo... vocês procuraram na regulamentação, de certo modo, arrefecer isso, em algum momento tirar que não vamos fazer, não é preciso fazer, por exemplo, o ETP nessa situação ou naquela? Esse é meu questionamento. Isso. Rafa, de fato, a gente não tinha sedimentado essa realidade do planejamento. E acredito que essa seja... o grande gargalo de grande parte dos municípios. E uma realidade de grande parte dos municípios, que não tinha sedimentado essa etapa de planejamento no desenvolvimento das políticas públicas. Então, foi um desafio... Isso é uma realidade, em alguns lugares, também no âmbito federal, tá? Isso, né? O federal você tem muitas unidades contratantes espalhadas aí fora da sede nacional, das sedes regionais, e que sofrem bastante por falta de pessoal e que também não conseguem eu escuto planejar muito isso as autarquias federais. De fato, eu já conheci algumas realidades às vezes é até pior do que município. E aí, mas trazendo para a nossa realidade municipal, não fomos acostumados a toda essa complexidade do planejamento. Você há de concordar que, de fato, a lei trouxe toda uma complexidade para o planejamento e eu acho que é uma lei extremamente voltada para o planejamento. É o grande diferencial dessa lei, na minha opinião. E aí a gente sentiu, de fato, não se tinha uma cultura de planejar. Então a gente teve que sedimentar isso na cabeça de todos os gestores e de fato foi doloroso. Perdemos aí de janeiro a maio vários processos, a construção deles foi extremamente complexa. Inicialmente, como a gente não tinha uma maturidade para a construção dos estudos técnicos preliminares, o que foi que a gente estabeleceu? Que isso não era feito em Jaboatão. Não era. Não. Estudo técnico preliminar. Não tinha. Eu acho que, inclusive, em grande parte dos estados. Sim. Em grande parte dos estados, imagino. Inclusive. Nós não construímos estudo técnico preliminar. Na verdade, volto a dizer, inclusive em muitos órgãos federais. União, né? Porque, veja, existe até uma diferença entre você fazer um estudo técnico preliminar e outra coisa que é ter dentro do processo um documento chamado de estudo técnico preliminar. Então, no nível federal, sim, já se faz estudo técnico preliminar há muito tempo, mas você pega o estudo técnico preliminar, por exemplo, e aí vamos falar aqui de um estudo técnico preliminar para fazer uma contratação de um serviço. E aí já tem lá, sim, no estudo técnico preliminar, primeiro item, do objeto, contratação da empresa tal para realizar o serviço tal. Esse é o objeto do estudo técnico preliminar. Ou seja, isso não é um estudo técnico preliminar.
Pegaram o TR e copiaram para Copiaram. fazer. Então, também não está se fazendo estudo técnico preliminar em situações como essa. Perfeito. E essa foi a realidade. A gente pegou... Desculpa só te interromper mais uma vez. É por isso que você fala uma coisa que é muito importante. Tem de haver a mudança de mente. De cultura. Uma mudança e compreender o que é cada um desses instrumentos de planejamento. Esse foi o nosso principal gargalo. Inclusive, eu pegava os estudos técnicos preliminares da União e dizia, isso daqui foi a União que fez, mas isso daqui não é estudo técnico preliminar. O que vocês precisam fazer é prospecção de como desenvolver o problema que vocês estão enfrentando em série de planejamento. Sim. E aí isso, de fato, há de convir que para você virar a chave não é fácil. Agora, amigo, aí eu pergunto, isso tem de ser para qualquer contratação? Então, aí o que foi, a gente discutiu muito isso no nosso grupo de trabalho. De fato, a gente entende que não é para qualquer tipo de contratação. Isso constou no regulamento de vocês? O nosso regulamento, a gente trouxe a dispensa de ETP para aquelas contratações de pequeno valor. Sim. Mesmo que não se tratasse de uma dispensa em razão do valor, mas as contratações de até 54 mil para bens de serviço comum e até 114 para serviço de obras e serviços de engenharia, a gente manutenção dispensou. De veículo, né? O porquê disso? Como a gente pensou essa dispensa de ETP? Primeiro, a gente quis criar a cultura da elaboração do ETP, a maturidade para se constituir um ETP. Para que, posteriormente, numa nova regulamentação, nós passássemos de fato a fazer, por exemplo, o que o Estado de Minas Gerais tem em seu regulamento. Tem vários dispositivos dispensando a hipótese de ETP em relação a algumas contratações quando você de fato já tem a solução e ela já é bem sedimentada no seu município, é desenvolvida de forma eficiente, não precisaria você de fato prospectar novas soluções. Essa não é a nossa realidade. A gente precisaria sedimentar isso, a mudança cultural. Tá? Então, por isso que, de fato, a gente só dispensou a construção do ETP para essas contratações que, em razão do valor, o processo em si da etapa de planejamento sairia mais caro que o objeto. É isso. E aí a gente estabeleceu isso no regulamento. Eu acho interessante e eu acho que tem que aumentar essas hipóteses de dispensa, inclusive compara, porque a IN Federal, perdão, eu não lembro o número, gente, ela trata das hipóteses, eu acho que é a IN 48... 58. A IN 58 do nível federal, ela dispensa nas hipóteses de dispensa de licitação em razão do valor, na dispensa emergencial, por óbvio, né? Porque isso. Se é emergencial, não vou parar, vou fazer um ETP, na prorrogação dos contratos. Então, ela tem ali algumas situações, aqueles casos em que eu já fiz a licitação, foi deserta ou fracassada, e eu vou fazer uma dispensa, então eu não precisaria fazer um ETP. Mas eu acho que tem outras situações, como, por exemplo, aquelas contratações que são recorrentes. Isso. Que eu faço uma agora, daqui 3 meses eu vou ter de fazer. Que muitos municípios fazem, por exemplo, para medicamento. Perfeito. Material escolar, essas coisas. Mas aí que tal, como o André estava falando, a gente passou muito por esse dilema. Inclusive no Prêmio Day que teve no final de 2022, lá no curso de Rony, Danilo, procurador do Estado de Pernambuco, fez uma palestra lá, logo depois da minha. Sim. E aí ele falou da regulamentação de Pernambuco, do Estado, que estava indo no sentido de estabelecer a dispensa do ETP para alguns casos e também uma alçada de valor para contratações abaixo de 10 milhões de reais. Quando ele falou aquilo, o Jaboatão estava em peso lá no Prêmio D, olhou para mim assim, quase fuzilando. Vocês estão obrigando a gente a fazer ETP para tudo ao Estado de Pernambuco. Já foi uma guerra. E a gente ficava sempre que tinha um comparativo, você fica, será que eu estou indo no caminho certo? Será que eu não estou? Claro. Mas a gente voltava para pensar e era justamente isso que o André trouxe. A gente tinha que criar a cultura do ETP. Claro. A gente tinha que estabelecer que eles se habituassem a fazer os ETPs, inclusive nesse caso, medicamento. A gente faz o primeiro ETP e depois aquilo vira o estudo técnico preliminar da compra de medicamentos. E aí vai seguindo aquele ETP que já está pronto. E aquilo tem um prazo de validade. Isso. O mercado não muda com essa velocidade. Isso. Então, o que eu ia dizer, Tiago, é colocar um prazo de validade para o ETP. Dizer que você faz tem condições de verificar
esse mercado aqui, qual é a evolução dele? Ele evolui de quando em quando? Um ano é muito, um ano é pouco, e colocar um prazo de validade para o ETP. Fazer a renovação daquele estudo. Eu não preciso, eu vou considerar o prazo de validade daquele ETP que já foi usado para a contratação anterior, que foi realizada agora ali há pouco tempo. O que eu acho é que, assim, a gente precisa reconhecer a importância desse instrumento. Isso. Perfeito. Que é nós, como é que eu diria, sabermos o que existe no mercado e fazer uma comparação diante da necessidade da administração. Perfeito. Eu acho que ele é relevantíssimo, agora é fato. De vez em quando tem situações que ele não precisa. Tem o caso da adesão a registro de preço, a adesão carona, né? Sim. Quando a gente falava da desnecessidade de ETP em certos casos, o pessoal vinha logo com o caso da carona, mas a adesão, não já sei aquela contratação. A gente fala, mas você tem que realmente refletir que soluções você tem e se a adesão é a melhor solução. Correto. Então, o caso da adesão carona, aí eu acho que é um clássico que você precisa ter um levantamento de dados, uma pesquisa, um estudo de prospecção de melhores soluções e encontrar aquela. Isso. Inclusive, o nosso regulamento ele diverge de vários estados e municípios, porque dispensam ETP para adesão à ata de registro de preços. Mas qual o nosso entendimento em relação à necessidade de ETP para adesão? Quando você vai construir a sua solução, você não tem que partir da adesão para construir a sua solução. Na verdade, você tem que partir da análise de mercado e verificar se de fato tem um ata de registro de preço que poderá atender a sua necessidade. Perfeito. E foi isso que a gente pensou. Não sei se o regulamento da União ele exige a construção de estudo técnico preliminar para adesão. Sim, ele exige, né? Mas, por exemplo, existem... A IN, sim, eu posso ver até aqui agora, mas ela até onde eu me lembro, sim. Exige. Posso estar enganado, mas eu vou olhar. Perfeito. E aí foi essa discussão. Os gestores, eles tinham uma resistência muito grande, Rafael, porque eles já têm uma solução. A solução é a adesão, porque, na verdade, a adesão era para apagar o fogo, né? Da fase de planejamento, de toda aquela etapa, do vencimento de cada artefato de planejamento. As pessoas foram muito acostumadas em construir soluções fáceis. Sim. E a lei traz reflexões a você fazer nessa etapa. E aí a gente teve toda essa discussão, foi isso que inspirou o nosso regulamento. O que eu também queria saber de vocês é no que vocês divergiram da Lei 14.133 na regulamentação. Então vamos lá. Nós falamos aqui do agente de contratação, é norma geral, não é, mas existem tantas outras coisas. Isso. Eu sou daqueles que acham que não tem... É difícil defender a tese de que tudo que está na Lei 14.133 é norma geral. Né? Por quê? Porque, por exemplo, a Lei 14.133 ela diz que Estado e município pode usar a minuta modelo da União. Ela diz que Estado e município pode adotar o regulamento da União. Aí eu digo, mas é ela que tem que dizer isso? Então, eu não posso dizer que aquilo é uma norma geral. Ela invadiu certas competências de estados e municípios. Porque, assim, não é a lei federal que vai dizer ao município, você pode usar a minha lei. Porque ela aí está dizendo assim, olha, a minha lei é a sua. E não é. Quem diz qual é a lei do estado e do município é o próprio estado ou o próprio município. Isso. Então... Vocês partiram de algum ponto que vocês disseram assim, olha, nós vamos fazer diferente aqui, porque isso não tem como ser norma geral. Pra gente não dá, isso aqui não se aplica. Teve realmente o grande benefício da gente ter partido logo após a publicação da lei em 2021 para discussão e para a ânsia de implementar essa nova lei. Uhum. E esse benefício foi justamente isso. A gente discutiu o que é que a gente poderia divergir ou não, seja sob a perspectiva de ser norma geral ou norma específica, ou sob a perspectiva de ter lacuna na lei mesmo, a gente precisava preencher de alguma forma, e a gente se deparou com diversas situações. E o bom foi isso, porque a gente pôde testar em diversos casos, né? Um deles, que para o município eu acho que foi um dos mais polêmicos, né? A possibilidade ou não
de aderir como carona a ata de registro de preço gerenciada por órgãos e entidades municipais. Quero, inclusive, gente, convidar vocês aí aqui no canal do YouTube aqui, porque eu não sei se você está vendo no Spotify ou no YouTube, mas temos uma live com o professor João Domingues e com o Tiago e o Andril falando exatamente desse caso de adesão a atas municipais. Então, deixar registrado, quem quiser se aprofundar, pode assistir essa live lá, uma live maravilhosa, em que foi discutido, inclusive, alguns julgados, que a gente até pode fazer referência aqui. Isso. Pois não, Tiago, por favor. Isso. Diante dessa situação, gerou até um artigo, né, que a gente escreveu, o professor Andreu, Sim. sobre a possibilidade ou não. No artigo, a gente é mais ousado. Sim. Mas na hora de aplicar, a gente vamos com ousadia, mas também com cautela. Foi quando a gente regulamentou essa possibilidade, que a lei fica silente, né? Ela não veda, mas fica silente. Regulamentou essa possibilidade de adesão como órgão carona de atas de registro de preço gerado por município, né? Isso. A gente, na verdade, já tinha uma cultura de não aderir a atas municipais, mesmo anterior a 14133, sabe, Rafa? A gente não realizava adesões a atas municipais apenas a estados e da União. O problema é que nós temos uma central onde ela realiza diversas compras corporativas, e aí eu gostaria de falar com o nosso ouvinte no seguinte de o que seriam as compras corporativas? Seriam compras compartilhadas por todos os órgãos que porventura fazem parte da administração municipal. Então, educação, saúde, infraestrutura são aquisições comuns. Sim. E aí a gente se deparou com a seguinte situação. Se ele não for participante, ele vai deixar de aderir a uma ata que é gerenciada pela sua própria administração, porque a lei, de fato, foi silente em relação Sim. a esse tema. E aí enfrentamos a regulamentação e autorizamos a que os órgãos municipais realizassem essas adesões das atas de registro de preços pertencentes ao município. E aí foi um tema que... Mas só do município de... Só do município de Jaboatão. Foi o mesmo termo que a gente encontrou, né? No artigo a gente defende a inconstitucionalidade, né, discriminatória com as atas municipais da Lei 14133. Mas no município a gente... Não, calma. Vamos também ousar tanto. Para fora a gente mantém a vedação. Então a gente nem permite a carona das nossas atas para outros entes, nem a gente também solicita a outros entes municipais carona nas suas atas. Mas internamente, nossos órgãos que não são participantes das nossas atas, esses sim podem participar como carona. Nós estamos no episódio 36. No episódio 35 eu recebi aqui o querido mestre, professor Vitor Amorim, e a gente falou bastante sobre isso. Que foi um episódio sobre sistema de registro de preço. Além da live que fizemos com o professor João Domingues e com vocês dois. Uma live maravilhosa. Mas eu gosto muito da solução do Tribunal de Contas de Minas Gerais. Olha, a norma geral, a norma posta lá pela União foi essa. Agora é o seguinte, se você quiser fazer diferente, faça a sua regulamentação diferente. Foi isso que disse o Tribunal de Contas de Minas. Aí vai valer a sua. Enquanto você não tiver uma lei específica, vai valer a lei da União. Achei uma saída interessante. Perfeito. Né? Como se, olha, a União, uma espécie de na competência concorrente, a União fez ali uma norma suplementar, digamos assim, e em sendo uma norma suplementar, a eficácia dela fica suspensa diante de uma regulamentação do ente competente específica sobre a matéria lá para a sua realidade. Então eu acho que muita gente, né, muitos municípios estão angustiados com isso e essa deve ser a solução. Sem dúvida, o caso de vocês é o caso que mais nos deixa preocupados. Mas como assim a adesão dentro da própria estrutura do município não poderia? Não poderia. Porque aí, pelo que eu entendo, também vocês têm unidades orçamentárias diversas para cada secretaria. Para um município como esse, não tem dá como para centralizar. ter. Não dá para ter uma única, porque tem alguns municípios, por exemplo,
como os que vocês falaram, de 2.000 habitantes, ele tem uma única unidade orçamentária. O que, inclusive, vai gerar uma facilitação pela possibilidade de dispensa, né? Isso. Os limites de dispensa ficam ali determinados para cada uma delas. Então, eu acho muito interessante e eu acho que vai acabar vingando essa possibilidade de adesão à ata municipal. Vamos lembrar do projeto de lei que a gente já tem outro suspense, né? A gente também não sabe que se vai ser a gente não sancionado, sabe se é se ele sancionado já ou virou não. lei ou se ele foi vetado quando esse episódio for ao ar, mas hoje ele ainda não foi sancionado e nem vetado. Projeto de lei que foi aprovado pela Câmara dos Deputados e que diz que o município poderia aderir à ata do município. Perfeito. Nós vamos entrar em outra discussão se seria válida essa vedação a estados, né? Isso. Mas, segundo ele coloca ali, o município poderia aderir à ata do município. Só esse ponto? Algum outro ponto? A gente também, em relação aos artefatos de planejamento, nós invertemos a ordem que a lei traz do artigo 18, né? Fizemos essa inversão de alguns pontos. Com relação também à intenção de registro de preço, a gente diminuiu o prazo, tendo em vista que o município ele está localizado num complexo administrativo. Entendi. Interpretamos como sendo uma norma de eficácia específica à União e reduzimos o prazo. Os 8 dias úteis. Os outros dias úteis trouxemos para 5 dias, Tá. tendo em vista a nossa realidade. Não necessitaria esse prazo por completo. Tá. Com relação à atuação do agente de contratação também, o nosso regulamento ele alterou algumas funções, retirando algumas funções que a lei trouxe no seu arcabouço. Com relação também à pesquisa de preço, nós trouxemos algumas inclusões em relação a tabelas referenciais oficiais do governo federal. Autorizamos o gestor a desrespeitar essas tabelas quando elas não estão em consonância com o preço de mercado. Bacana. Né? Isso está, de certo modo, até contemplado no parágrafo 3º do artigo 23, que ele diz que os municípios e estados deverão observar os critérios do parágrafo 1º e 2º quando não houver norma específica deles. Perfeito. Né? Então, e aí, por isso que a gente regulamentou de forma de certo modo, a própria lei colocou que os municípios poderiam ter regra específica. Tem 2 casos curiosos que assim, não é um enfrentamento à lei, mas assim, uma discordância ali do curso legal geral. Sim. O primeiro, que gerou até aquele também fogo lá de dentro, né? Quando a gente estabelece o marco temporal de Jaboatão, que ele é 1º de janeiro de 2023, e a partir daí só pela 14133, e começou tudo aquilo. Bacana, mas parabéns para vocês. Vem a medida provisória aí, joga para dezembro de 2023. Aí chega no WhatsApp na mesma hora da gente aqui, o pessoal. E aí, podemos voltar a fazer 866? Notícia instantânea, né? Não. Foi instantâneo, foi uma coisa assim surreal. Isso a lei permitiu a utilização do 866-10.520 até o final do ano. Mas em Jaboatão a gente já fechou esse portal. O portal fechou. E aí a gente teve que explicar tudo aquilo e mais uma vez, a alta administração, o prefeito bancou. Que legal. Inclusive o prefeito fez, não vamos voltar atrás. Foi pressionado, inclusive, pela associação para voltar atrás, porque o tribunal estava dizendo, porque Jaboatão faz e vocês não fazem. Sim, que legal. E ele deu toda essa carta branca, a gente continuou, então isso foi um primeiro ponto. E o segundo ponto naquela questão legal também, da gente poder testar a lei no momento transitório. Sim. Então, a gente se deparou com uma série de situações ali na hora do vamos ver, vamos utilizar, vamos fazer o primeiro processo, sistema a gente tem, não tem, é aquele, e a gente se deparou com a primeira licitação com inversão de fases. Vocês já fizeram isso? Já em 2022 ainda a gente já legal, fez. cara. A gente fez uma licitação de um serviço de engenharia com inversão de fase. Uma concorrência ou um pregão? Concorrência. Uma concorrência com inversão de fase. Concorrência 14133 com antecipação da habilitação. Foi a primeira concorrência do país. Eletrônica. Eu tava escutando o episódio dele com o Anderson, aí ficou aquela... E aí, foi Goiânia, foi Jaboatão? Então, quando a gente estava construindo o edital, a gente se depara com aquela disposição da lei de ter apregoado
as etapas do processo Sim, licitatório, né? sim. Fase recursal única ao final. A gente, e agora? Não tinha, como na lei do RDC, tem. Quando você inverte fase, você vai fazer 2 etapas de recurso. Antecipa a fase recursal. Antecipa a fase recursal. E a gente Não é que antecipa, você duplica a fase. Duplica, dá o... Você garante duplica a fase contraditória recursal. pra defesa. E aí a gente naquele assim, novo, tudo novo, era a primeira, né? Não tinha nenhum julgado. Sim. E agora a gente vai enfrentar a lei, porque aí é uma lacuna legal mesmo. Vamos enfrentar a lei, foi quando a gente pesquisa algum fundamento, a gente encontra o seu artigo, junto com a da professora Carmen E a Angelina Leonese. E a Angelina Leonese. Publicado no portal, inclusive. Isso. Um artigo assim que foi mão na roda para a gente ter a segurança jurídica de aplicar com base no princípio constitucional de que toda decisão da administração ela tem que ser apreciada antes de romper qualquer direito Claro, do perfeito. administrado. Perfeito. Então a gente aplicou ali com segurança no edital fundamentado em pareceres jurídicos, fundamentado com os argumentos do artigo, isso aí nos deu toda a tranquilidade, depois a gente regulamentou. Primeiro eu quero parabenizar vocês porque, tipo assim, eu até escrevi um texto com o professor Marcos, que era a variação procedimental da Lei 14133. Uma ideia dele, e isso muitos colegas reproduzem esse pensamento dele, de que a nova lei de licitações tratou a licitação como um Lego. E ele me dizia, Rafa, vamos falar isso, eu sei que todo mundo vai fazer um Fusquinha, mas alguém aqui ou acolá vai querer fazer uma Ferrari. E vocês partiram para fazer uma Ferrari. Porque, de fato, isso deve ser usado. Muita gente vê isso, toda vez que eu falo, não, mas o pregão tradicional é muito melhor. Mas por que é muito melhor? Porque é menos burocrático. Mas não é só do ponto de vista da burocracia, que é isso, a outra mudança de mente que a gente deve trazer para a Lei 14133, que é a visão da teoria dos leilões, da teoria do desenho dos mercados, que conforme o procedimento ele é montado, Você faz o desenho, você possibilita um incentivo melhor para o empresário, para ele lhe trazer uma proposta melhor. E aí você tem um melhor resultado. Você tem um melhor resultado. Então, e nesse caso é muito interessante, porque essa questão da fase recursal única, quando a fase de habilitação é antecipada, eu acho que ela eu até defendo no artigo que, além de você está vilipendiando o direito de recurso, porque lá no final a autoridade superior olha e fala, nossa, realmente há ilegalidade. Veja, eu acho que ele vai dizer, mas a gente tem que dar um jeito de dizer que está certo. Porque eu vou ter que refazer tudo. Acabou o processo. Perfeito. Você rompeu o sigilo das propostas, né? Acabou o processo. Acabou. Você perdeu o processo. Exatamente. Aí, e outra coisa, pense se for uma técnica e preço. Pense se for um diálogo competitivo. Como é que você faz? Foi realmente... A 14133, a gente... Cada vez que a gente lê e dá curso dela, a gente se apaixona mais por ela. Uhum. É uma lei muito melhor do que a que nós temos. Mas ela veio com suas pequenas falhas. Claro, óbvio. Era uma discussão muito e ampla. Toda ela vai vir. Toda toda ela vai vir. Essa eu achei uma falha, porque, como você bem disse, nós já tínhamos isso na lei do RDC e na lei das estatais. E foi suprimido. Isso. E não acho que foi por acaso. Não acho que foi por acaso. Mas eu acho que não se ponderou os efeitos. Agora, deixa eu perguntar uma coisa. E como foi na prática o primeiro pregão, a primeira concorrência? Como foi colocar o edital na rua, o frio na barriga? Qual foi o sistema que vocês usaram? Essa questão do sistema, né? A gente usava o Compras Gov. Sim. Não usa mais. Não. E a gente não tinha intenção de sair do Compras Gov no momento que a gente implantou a nova lei. Sim. Só que a ânsia era tão grande de implantar e era tanta coisa para pensar que a gente não pensou no sistema. Sim. Quando a gente foi fazer o edital para publicar, a Compras Gov não está adaptado para a nova lei. E eles deixaram o recadinho deles, né? Só 1º de abril. Aqui no Portal LC, gente, a gente recebeu muito pedido de curso. Eu quero pregão na nova lei, mas não tem como dar o curso ainda, que no Compras.gov, né? Não tinha, né? Não tinha. Fala nisso, só deixando o recado de que, se você quer qualificar sua equipe na área de licitação e contrato, conte com a gente. O nosso site, licitaçãoecontrato.com.br, já tem toda a nossa programação de curso para 2024. Além disso, sempre procuramos atender as demandas para cursos em company. Conte com a gente. Também não posso deixar de aproveitar e, neste momento, já pedir que
Se você está gostando desse episódio, e não tem como não estar gostando, e de tanto conhecimento prático que o Tiago e o Andril estão trazendo para a gente, deixa a sua curtida e compartilha. Manda lá para os seus colegas aí que trabalham lá no município, trazendo aqui o depoimento de duas feras, de dois profissionais que trabalham e que atuaram na prática na implementação da Lei 14.133. Compartilha, que a nossa ideia é fazer com que o conhecimento sobre licitação e contrato reverbere. Diga lá, meu irmão. Sobre a questão do sistema, a gente vinha numa sequência, em 2017 e 2018, a gente utilizava licitações E do Banco do Brasil. E a gente passou por um processo de evolução sistemática. Na época, a gente entendeu que o Compras.Gov atendia melhor e a gente fez a migração desse sistema para o Compras.Gov. E passamos a utilizar o Compras.Gov sem maiores problemas. Quando foi na nova lei, a gente não tinha nem o Licitações E, não podia voltar para ele, claro, nem o Compras.Gov parametrizado para a nova lei. Foi aí que a gente nunca teve contato com sistemas privados, a gente nunca tinha utilizado. O Licitações é um sistema privado, né? O Licitações do Banco do Brasil. Mas outros sistemas... Quer não, de instituição pública. Instituição pública. Foi quando a gente lançou um chamamento público para que empresas pudessem vir fazer provas de conceito, e foi quando a gente se deparou com o atual sistema nosso, que é da empresa Licitar Digital. Tá. E nos atendeu perfeitamente. Temos outros sistemas no mercado que atendem também hoje, privado, além da Licitar, e hoje a gente está com eles. Inclusive, na época, nenhum sistema fazia a concorrência eletrônica com inversão de fase. Tinha até concorrência eletrônica, perfeito. Mas com a inversão de fase e a dupla fase recursal, a gente não tinha nenhum. E isso iria inviabilizar o nosso processo. Entendi. Isso iria viabilizar, e eles conseguiram viabilizar. E eles conseguiram. E assim, foi um caminho sem volta, porque, de fato, a relação do Compras.Gov com os municípios é um pouco deficitária em relação a suporte. Eu escuto muito falar isso. A gente tinha esse muito problema. Os sistemas privados, que a gente está passando também por uma prova de teste deles, né? O Tribunal de Contas da União dando algumas decisões, questionando alguns modelos, mas você tem o suporte, a adequação, que ela é muito mais rápida do que outros sistemas. Eu escuto muito falar isso. Eu escuto falar duas coisas. Uma é essa questão do suporte, e a outra que é a integração do Compras.Gov com os demais sistemas. Ou seja, você faz no sistema de gestão do município, depois você tem que pegar tudo e refazer no Compras.Gov. Né? É muito importante que vocês divulguem isso, porque eu vejo, às vezes, até uma crítica partindo de um certo preconceito. Como o Compras.Gov grátis não é usado por estados e municípios? E eu acho que é essa questão de esclarecimento. E fizemos um episódio aqui com o Roberto Pojo, que é secretário de gestão, um cara muito aberto, e ele falando que ele estava muito afim de investigar, de ir a fundo nisso. Porque, de fato, por que eu tenho um sistema gratuito, liberado, e não é utilizado? Né? E essa questão de suporte, eu já ouvi muito falar mesmo. Isso tem um preconceito muito grande em relação às plataformas privadas, justamente por ter a disponibilidade do Compras.Gov, né? Mas se esquece justamente desses problemas em relação à gestão do processo. A gente já está tendo problema com a integração com o PNCP. Você avalia em relação ao Compras.Gov. Sim. Correto. São 8 mil municípios. Já pensou os 8 mil querendo integrar seu sistema de gestão ao Compras.Gov? Você tem até uma questão de segurança aí. Isso. A União teria essa capacidade. Entendeu? Verdade. São esses debates que não são levados à mesa para se levar em consideração a decisão dos municípios e estados. Tem vários estados que, inclusive, não utilizam o Compras.Gov. Sim. Tá? Eu acho que a maioria. Não? O estado, acredito que partem, inclusive, fazer o seu próprio sistema. Isso. Grande parte fazem seu próprio sistema. Não é porque querem disponibilizar um sistema próprio. É porque o Compras.Gov, de fato, não está atendendo a realidade daqueles entes. Correto. E aí a gente teve uma grata surpresa da empresa atender. Inclusive com relação ao nosso credenciamento. Entendi. Tá? Com essa a gente já finalizamos o regulamento de credenciamento, trazendo todo esse arcabouço para criar um marketplace público, e ela simplesmente atendeu todo o nosso regulamento. A gente vai parametrizar o nosso sistema de acordo com a sua necessidade. Que legal. O que a gente não teria a menor condição de fazer no Compras.Gov. Eles não trabalham para nos atender de forma customizada. Sim.
E se a gente tivesse também um sistema próprio, o custo seria muito alto. Essa é a vantagem dessas plataformas privadas. Exato, Né? Eles exato. têm uma isso mobilidade. que todo mundo tem que entender, porque às vezes é difícil você pagar, né? Exatamente. É um custo alto, é um custo alto. O que a gente pode melhorar em relação a essas plataformas é a questão da governança e integridade desses sistemas. Claro, mas Segurança aí desses você sistemas. coloca a regra para o mercado. Perfeito. Não é? O Você mercado- regula o mercado. Exatamente. O mercado tem que seguir as regras que devem ser colocadas. Sem dúvida, é um mercado hoje praticamente desregulado. Isso. Então, eu acho que tem que pensar aí qual seria a melhor solução. Agora, eu vou finalizar fazendo uma última pergunta para vocês, e aí não se prendam à realidade que vocês viram em Jaboatão dos Guararapes, mas também nos outros municípios que vocês viram aí sobre implementação da nova lei nos cursos, nas consultorias, no assessoramento que vocês fizeram. Eu não vou perguntar quem está mudando, mas quem já está implementando a nova lei. Já conseguiu perceber a concepção diferente que a nova licitação, que o novo contrato tem? Nós falamos muito de licitação aqui, né? Mas nós também temos outras tantas questões de contrato, como, por exemplo, essa vigência agora de 5 mais 5, né? Perfeito. O que dá a necessidade de todo ano eu avaliar de fato. Porque eu vou ficar 10 anos aqui com esse contrato, e o contrato já não é mais vantajoso, vantajoso não é nem no sentido de dinheiro, mas não De me traz resultado, de né? resultados. Tá, vocês percebem isso? A gente está percebendo muito. A gente muitas vezes se surpreende, né? Alguns municípios muito pequenos, não, já estou aplicando. Que legal. Outros realmente não sabem nem o que é a 14133. É realidades bem distintas. E independente do tamanho do E porte. estão Né? esperando que prorrogue ainda. Eu- Né? Vai Perfeito. prorrogar. Nesse nível. Independente do porte. Tem município de 3 mil habitantes que já começou a aplicar. Tem município de 200 mil habitantes que não sabem nem que existe uma nova lei de licitações, praticamente, assim, sentido figurado, é claro. Mas não iniciaram nem um pouco. Sim. Mas algo é padrão. Mesmo os que aplicaram, eles não perceberam a verdadeira essência dessa 14133. E aí a gente brinca o que vários professores trazem, inclusive nosso amigo Rony Chaves, né? A comparação do Fusquinha e do Nilbito. Sim. Eles continuam usando a 14133 na mentalidade lá do Fusquinha, da 8666, né? E isso é o que mais chama a atenção da gente. Quando a gente vai trazer a 14133 na visão do resultado, da efetividade, da concretude, parece que a gente está falando de uma nova lei. Não é a nova lei que eles estão Aprenderam, aplicando. né? É uma nova lei. Então, isso é algo que foi já notório, que a gente já está notando entre os municípios que a gente está dando capacitação ou consultoria. Eu queria te ouvir também, bicho, que é uma questão de percepção. Né? Eu tenho essa mesma percepção de Tiago e eu vejo algo mais agravante. Aquele relatório do Tribunal de Contas da União, ele de fato trouxe o que tem ocorrido no âmbito dos municípios, inclusive em estados, tá? Tem vários estados ainda que... Veja, você teve o estado da Bahia publicando agora um regulamento. Gente, são 3 anos. Sim. Entendeu? São estados com procuradoria consolidada, com um corpo de servidores extremamente efetivos. E aí a gente se depara com municípios que, de fato, querem aplicar, mas não têm a maturidade para desenvolver todos os trabalhos. E aí, quando a gente traz todas as novidades e melhoras que, porventura, a Lei 14133 traz, é outra lei? A gente não sabia disso. A gente não se deparava com essas mudanças. E aí a gente traz uma percepção nova da nova lei e eles percebem que, de fato, terão uma melhora no desenvolvimento dessas políticas públicas, tá, Rafa? Também tem outros municípios que a gente percebe uma resistência, não é nem em relação à lei, é na mudança mesmo, que é aquela síndrome da Gabriela, né? Sempre foi assim, eu vou ficar assim, não quero mudar. E aí é quando a gente fala, ó, independente de você mudar ou não, a lei vai ser aplicável. E aí você vai travar a sua gestão. Ano que vem tem eleição, né? Daqui a 2 anos nós temos também novamente eleição para governador e as políticas públicas precisam ser desenvolvidas.
Correto. E o pessoal não se depara com isso. Como você mesmo traz, contratação pública é o X da gestão. Sim. Se você não desenvolve... Quem fala isso é a Lindinei. A Lindinei. E aí, precisa de fato... Você pode aplicar a Lei 14.133 com a visão da 8666. É isso. Mas você precisa virar a chave. Senão enxergar... Senão vão continuar fazendo a mesma coisa. Você precisa enxergar a lei com todas essas nuances e complexidades que ela nos traz. Você muda para a Lei 14.133, você aplica ela. Você até faz uma coisa aqui e acolá diferente, como publicar no PNCP. Você vai fazer como um contrato de 5 anos e tal. Mas se você não conceber o porquê daquilo que você está fazendo diferente, e isso, sim, vai exigir uma postura diferente. Você tem que ter a concepção para ter uma nova postura que, de fato, é o que está na concepção da 14.133. Mas, se não, é bem possível, mas muito possível, você continuar com a mesma cabeça e fazendo mais do mesmo. E dá um efeito pior, né? Isso. Como a gente estava falando, ela veio muito carregada na governança e no planejamento. Sim. Se você quer aplicar a 14.133 sem mudar a cultura e a visão, você vai ter um efeito reverso. Pior. Você vai ficar mais pesado, mais burocrático. Tendo que fazer ETP, tendo que fazer PCA, tendo que fazer uma pesquisa de preço cheia de regra, tendo que fazer uma série de coisas e não vai ter o resultado. Na nossa própria administração, né, Tiago, a gente Perfeito. tem realidades distintas de órgãos lá. Nós temos órgãos que, de fato, têm uma estrutura de governança bastante consolidada e aí a gente viu uma evolução no desenvolvimento dos processos. E outros órgãos que a gente viu que não conseguiram sequer fazer a governança do PCA. E aí começou a acumular processo. E aí você não faz um processo da nova lei em menos de 3, 4 meses o planejamento. O pessoal quer fazer com uma semana. Era acostumado pegar o TR, copiar e colar, fazer toda aquela... E você não traz essa sistemática. Tem uma frase do professor Lênio Streck que eu guardo muito para mim, que é: você precisa olhar para o novo com os olhos do novo. Sim, perfeito. Porque se você continuar olhando para o novo com os olhos do velho, você continuar tendo as mesmas práticas e os mesmos problemas. É isso que a gente tenta sempre estar trazendo nas nossas capacitações e quando a gente vem desenvolvendo esses trabalhos com diversos municípios aí afora do país. Verdade. Um dos grandes nortes dessa nova lei foi trazer consciência para o servidor, né, para o agente público. Sim. Eu quero que vocês ajam com consciência, é o que ela dá o tempo todo o recado. Para o gestor público, o agente público operacional, é a consciência na etapa de planejamento. Perfeito. Você vai escolher uma solução mediante levantamento de dados, estudo técnico preliminar, um termo de referência com justificativa. Se você não fizer isso, você só vai ter uma lei mais burocrática. Ponto. Perfeito. E para a alta administração, você vai ter que ter uma consciência de governança. Perfeito. Se você não governar seus processos, e é como a Andil trouxe, lá é claro, muitas vezes, a diferença entre os órgãos. O órgão que tem uma maturidade de governança das contratações, e já desde antes da nova lei de licitações, é muito claro a diferença de resultado na implantação da política pública. Claro. Como você traz o tempo todo, a administração pública é governança por contrato, é governo por contrato. Isso. E é muito claro, quando você tem um bom mecanismo de gestão e governança de contratações públicas, o resultado na implementação da política vai longe. É isso mesmo. É a concepção de que eu tenho que fazer um contrato que me dê as armas para eu ter uma boa execução da política pública. Perfeito. Isso Perfeito. É fundamental. Eu gostei muito da colocação de vocês e da questão da consciência, né? Isso mesmo, é fazer as coisas com consciência. Porque a lei 8666, você não precisava ter consciência. Não. Porque se era um fluxograma, se isso, aquilo. Se aquilo, isso. E assim você ia. Então, olha, é a lei que manda. A agente público lavava as mãos. E essa lei, ela dá discricionariedade. E como é que ela demonstra isso? Inclusive, justifique. Quase tudo está na fundamentação. Eu posso fazer habilitação antes? Pode. Quando? Quando você tiver uma justificativa. Você justifica. Eu posso fazer um presencial? Pode. Quando? Quando você tiver uma justificativa. Eu posso usar o modo aberto e fechado? Pode, quando justificar. E assim vai.
deixando ali tudo isso claro. Eu gosto até nessa linha, né, de dizer, e vocês já viram isso, o slide que eu trabalhei lá no Congresso de Contratação Pública do Nordeste, que é dizer que, olha, você pode implantar a nova lei com uma nova mente. Isso. Ou você pode implantar a nova lei fazendo tudo novamente como você fazia. Perfeito. Então, qual é o novamente que você quer? Quer utilizar, né? Perfeito. Porque você vai fazer a mesma coisa e como o Tiago bem colocou, a diferença é que vai ser muito mais pesado. Perfeito. Amigos, eu queria agradecer demais a vocês a participação. Tenho certeza que foi um episódio que vai contribuir bastante para muita gente aí, muita gente insegura em relação a regulamentar de um modo diferente da 14133, como fazer aqui, como fazer acolá. Eu quero, gente, deixar mais uma vez aqui o Instagram desses queridos amigos, @andrio.lemos, lembrando que o Dri é com Y, é ANDRYU.lemos, e Tiago Fernandes, o Instagram dele é @TiagoFernandes, com TH, tá? .taf. Então aí vocês, quem quiser, inclusive, trocar uma ideia com eles sempre respondem a hora que você quiser. Pode mandar. É brincadeira, gente. Mas lá tem muita informação de qualidade. Obrigado, gente. Obrigado de verdade, viu? Obrigado, foi bom ter vocês aqui. A gente que agradece demais. É uma honra participar do Reverbério. A gente que agradece muito Fico a feliz. você, Rafael, pelo convite e por essa tarde aqui de muita troca. Obrigado. Rafa, de fato, nós somos um fã do Reverbério, né? Então, para nós estar aqui com você dialogando é prazeroso, principalmente tratando de contratação pública. E para mim é extremamente emocionante estar aqui com Que bom, você, cara. tratando de vários aspectos que poderão mudar a vida de várias administrações públicas aí que estão com dificuldade de aplicar a nova lei de licitações e contratos. E eu gostaria de agradecer você, que é um grande parceiro nosso aí em várias capacitações, em vários eventos relativos às contratações públicas no Brasil. Obrigado, Meu grande abraço. Obrigado. Em nome do Portal LC, do João, do Rodrigo, agradeço aí que vocês vieram, foi muito bom. E eu quero agradecer a você, principalmente, que sempre está aqui conosco, acompanhando o nosso trabalho. Mais uma vez, se você gostou desse episódio, dá a sua curtida e compartilha. Não deixa de se inscrever no nosso canal do YouTube. Lá sempre temos conteúdos relevantes. Assim como, se você nos escuta pelo Spotify, faz avaliação aqui, deixa aí sua avaliação. O que é que você acha desse podcast? Reverbere, o podcast do Portal LC, trabalhando para fazer com que o conhecimento na área de licitação e contrato reverbere. Forte abraço e até a próxima. Reverbere, o podcast do Portal LC.